pessoa do seu lado aí, olha para do seu lado e fala assim: desistir. O louvor falou aqui para a gente ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Você saiu da sua casa e só você sabe a oração que você fez. Quantas coisas nós não desistimos no meio do percurso? 90% das pessoas desistem no meio do caminho. Nós gostamos de narrativas, o ser humano gosta de narrativas, de histórias, e aqui no Brasil gosta mais ainda. Nós temos a cultura, pastor Davi, de ser até noveleiros. Eu lembro que tinha um irmão na igreja que ele chegou lá na igreja e ele falou: pastor, eu fiquei aqui nessa igreja porque o senhor termina no horário. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu tenho que assistir a novela. Nós gostamos, né? Quem não gosta de série aqui? Quantas pessoas aqui não estão maratonando numa série agora? Ó Deus falando já, pastor Davi. The Chosen, é. Graças a Deus, mas eu tenho certeza, Fernanda, que alguém aqui já assistiu a série todinha La Casa de Papel. E ainda ficou do lado dos bandidos. E nós estamos diante de um livro, irmãos, que é cheio de narrativas, é cheio de histórias. E as histórias que tem aqui na Bíblia, ela não apenas só nos emociona, mas ela nos faz tomar decisões. Eu gostando, você gostando ou não, todos os dias nós tomamos várias decisões. Pastor, mas eu não gosto de tomar decisão. A partir do momento que você levanta da cama, você já tomou uma decisão: vou levantar. Tem gente que decidiu não levantar. Mas em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, não pegou já, se tiver alguém aqui que está tendo desânimo, está começando com o começo de depressão, em nome de Jesus vai cair por terra, e essa noite Deus vai te levantar. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19, só a parte A. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, fala: eu vou também. Vou te esperar então para a gente ir junto. Na versão NVI, por favor, pastor Daniel, se tiver aqui. Versão NVI, diz assim a parte A: lá vem aquele sonhador. Vou dizer de novo: lá vem aquele. Tem sonhador de Deus aqui esta noite? Tem sonhador de Deus aqui esta noite? Aponta com essa mão levantada, aponta para alguém e fala: você não pode desistir. Diga: você não pode desistir. Deus te deu um espírito de coragem, de valentia. Em nome de Jesus eu quero profetizar. Eu quero começar essa palavra profetizando. Você vai avançar. O ano de 2025 será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. O ano de 2025, todo aquele projeto que estava engavetado será tirado da gaveta, e o Senhor fará de você um grande vencedor. Este ano para muitos será um ano, querido, de percas, mas para cristão firme será um ano de nós reiniciarmos, nós recalcularmos e avançarmos em nome de Jesus. Diga para essa pessoa do seu lado: você vai avançar. Profetiza sobre a vida de alguém: você vai se levantar, você vai abrir empresa em nome de Jesus. Eu creio que tem sonhadores do Senhor aqui essa noite, e o Senhor fará você realizar os sonhos. Lá vem o sonhador, o texto. Quem é o sonhador? Diga assim: eu. Diga mais forte: eu sou o sonhador. Eu não posso desistir. Desistir não é uma opção para um sonhador. Nós estamos diante da história de José, querido, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Pastor Davi, a história de José ela é tão relevante que ela vai levar 1/3 do livro. A história foi escrita do capítulo 37 ao capítulo 50. A história começa narrando a história de José quando ele tinha 17 anos. Quantos anos eu disse? 17 anos. José decide escrever a sua história.
Porque ser protagonista é decisão. Viver os sonhos não é para quem quer, é para quem decide. Porque muita gente para no meio do caminho, porque ele achava que era apenas uma escolha. Bata no peito e fala assim: eu quero ser protagonista. Está disposto a ser protagonista? Porque ser protagonista é decidir. José, a Bíblia começa a narrar no capítulo 37 que o Jacó, o seu pai, amava muito, e que José era um dos filhos, é o filho mais amado. Ele é aquele escolhido, aquele separado. E tinha alguns motivos por que José era mais amado. Porque ele foi concebido na velhice de Jacó. José era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Raquel era estéril, ela rompe a esterilidade e concebe ali José. Então, esses eram os motivos, alguns dos motivos que Jacó amava mais ele. A Bíblia diz então que ele sonhou 2 sonhos. Quantos sonhos eu disse? Quantos sonhos eu disse? E José vai contar para os seus irmãos o primeiro sonho. Ele contou que tinha sonhado que os feixes de trigo dos seus irmãos se dobrava diante dele. Os seus irmãos que já o invejava, já tinha raiva dele por ele ser o filho predileto do seu pai, o odiaram ainda mais depois que ele conta o primeiro sonho. José vai ter outro sonho e vai sonhar que 11 estrelas, o sol, a lua, se curvavam diante dele. Agora Jacó está nessa reunião e também vai se irar contra José, porque ele contou o segundo sonho e ele diz: quer dizer que eu e a sua mãe também se curvaremos diante de você. Ele também fica revoltado, mas ele fica pensativo com aquele sonho. Então agora José é conhecido como o sonhador, porque geralmente todo mundo que tem sonhos não consegue guardar para si. Eu não consigo, eu sou uma das pessoas que não consigo guardar sonho. Eu sempre conto, mas para honra e glória do Senhor, os sonhos que eu sonho acabam sendo realidade. Por quê? Porque o Senhor achou graça em mim e falou: vou realizar o sonho. Porque antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus, e eu escolhi eu decidi viver os meus sonhos. Tem gente que sonha e volta a sonhar, e volta a sonhar, e volta a sonhar, mas tem gente que sonha e quer viver os sonhos. Tem alguém aqui que quer viver os seus sonhos? Viver os sonhos é uma decisão. Toca no ombro de alguém e fala assim: viver os seus sonhos é uma decisão. E aí? Vai ficar parado ou vai decidir ir atrás? Vai ficar parado ou vai ficar contando os sonhos dos outros? José decidiu viver a história dele. José decidiu escrever a história dele. Aí a gente vai começar agora a ministrar. Coloca aqui, capítulo 37, versículo 12. Porque o fato de você ser o filho predileto, você ser a princesa. Tem princesa do Senhor aqui essa noite? Tem 3 princesas só? Vou de novo. Tem princesa do Senhor aqui essa noite? Agora fica vendo, irmãs, eles não gostam. Tem princesa do Senhor aqui essa noite? Ô Gilmar, você não é princesa não, Gilmar? Cadê os príncipes do Senhor aqui essa noite? Agora verso 12 diz assim: os irmãos de José tinham levado o rebanho do pai para pastar perto de Siquém. Perto de onde, irmãos? Verso. E Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Venha aqui, pois eu vou enviá-lo até eles. E José respondeu: sim. O pai disse: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Nós vamos aprender algumas lições para quem é sonhador e quer viver os sonhos.
Nós vamos aprender algumas lições e Deus nos dará direcionamento para a realização de sonhos e projetos aqui essa noite. Eu vou dizer de novo, tem um monte de gente frustrado com os resultados. Trabalha, pastora, mas frustrado com os resultados. Por quê? Porque não faz uma planilha, não faz uma programação, um projeto. Até cria um destino, mas não cria uma rota para chegar no destino. Primeira lição que nós lemos aqui no verso 12 é que Jacó vai dar uma missão e ele vai dar um destino para José. E a Bíblia diz que José obedeceu à voz do seu pai. Espera aí, pastor, mas ele é o filho predileto, ele é o queridinho do pai, mas isso não isenta ele de responsabilidades. Seu filho predileto, seu queridinho, seu príncipe ou a princesa não te isenta de responsabilidades e de tarefas. Sabe qual que é o grande problema hoje, principalmente da igreja? E quando eu falo igreja, eu não estou falando a Cristã Firmes, eu falo igreja de forma geral. Obrigado, pastora. É que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, a gente às vezes fica acomodado com coisas, jogando a responsabilidade para Deus, para o Pai, coisas que era para a gente estar fazendo. Estudar é dever meu, me planejar é dever meu, obedecer é dever meu. Aí a gente fala o quê? Ai, minha vida é assim, eu nasci no bairro assim, eu sou pobre mesmo assim, porque Deus quer. Não é Deus que quer não, é porque eu e você fugimos, gostamos de dar desculpa. Se tem uma escola que o ser humano passa, é em Harvard, faz MBA em desculpa. Bata no peito e fala assim, mas eu não vou mais dar desculpa. Tem gente, irmãos, que acorda dando desculpa para si mesmo. Como que alguém que escolhe viver os sonhos, Ronaldo, vai viver os sonhos se a única coisa que ele sabe fazer é dar desculpa? Ah, eu não toco o teclado por quê? Porque eu não tenho um teclado bom. Mentira! Ah, eu não canto bem porque a minha voz é não sei o quê. É porque eu não estudo, é mentira. É porque você só escolhe dar desculpa. E sabe quem é o mais frustrado, mais decepcionado dessa história toda? É você e eu, que escolhemos dar desculpa. A gente não dá desculpa para o outro, a gente dá desculpa para a gente. Sabe por que você não realizou ainda alguns projetos na sua vida? Não é porque Deus não escreveu, já está escrito, é porque eu escolhi dar desculpa. É uma tarefa tão simples. Olha o que Jacó está falando para José. José, você vai até Siquém. Olha o que o pai já deu, um destino. O pai já criou um destino. Você vai até Siquém. A missão: eu quero saber notícias dos seus irmãos. José: tá bom, pai, eis-me aqui. Sim, eu vou. Quem quer governar não dá desculpa. Quem quer governar, você sabe a história de José no final, ele vai ser a segunda maior autoridade do Egito, vai se tornar governador. Só que para ele realizar isso, ele precisou passar por alguns processos, ele precisou respeitar alguns processos. Tem coisa que Deus vai mostrar para mim e para você que vai ser o final, mas Ele não vai mostrar a rota. Ele não vai mostrar o que vai acontecer no meio do percurso. Ele vai sempre te mostrar o final. A obedecer, cabe a mim e a você obedecer. Tem coisas que Deus vai dar, Gilmar, pra gente, que a gente vai falar: Senhor, isso é muito grande, eu não consigo. Deus sabe até onde você pode suportar. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu algo, querido, você quer ensinar a Deus o que Ele pode te dar ou não? Ele que te formou, irmão. Aí às vezes a gente quer falar assim: Deus, esse chamado não é para mim. Aí você não obedece, tá bom. Eu vou dizer para você, na Bíblia, quem não obedece, o que acontece? Vamos lá para Jonas, pastor Davi ministrou nesses dias. Jonas recebe uma missão. Qual era a missão? Ir pregar em Nínive. Jonas fala: o quê? Vou nada, lá é mal difícil. Aquele povo sangrento, aquele povo violento, aquele povo... Não vou. Aí ele resolve o quê? Sair do projeto de Deus e pegar o seu próprio projeto e ir. Pegou, comprou a passagem, foi para Tarsis. Jonas era profeta, sim ou não? Você não está aqui? Jonas era profeta, sim ou não? Jonas é profeta se ele estiver em obediência a Deus, indo para Nínive.
indo para Tarsis, ele era um causador de tempestade. Olha só, quando eu não obedeço, quando eu não quero fazer o que Deus me manda fazer, quando eu escolho fazer aquilo que é bom para mim, é legal para mim, e sai totalmente da geografia do Senhor, eu viro um causador de tempestade. Tem um monte de gente que está fora da missão de Deus sendo causador de tempestade. Tem um monte de gente fugindo dos seus ministérios, das suas responsabilidades, sendo causador de tempestade. Deuteronômio capítulo 11, verso 26 diz que obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Eu posso até escolher não obedecer e fugir, vai ter consequência. Aí eu bato no peito e falo, eu sou sonhador. Mas aí Deus coloca uma tarefa simples para você resolver, você não quer. Pastor, é muito simples isso daí, vou nada. Já viu, pastora? Pessoas que você fala assim, fulano, faz tal coisa. Faço nada. Meu negócio é no altar, filho. Tem empresários aqui que tem funcionário aqui? Deixa eu ver. Eu estou pregando aqui, você já está lembrando de alguém da empresa. Que você fala, esse daqui tem um potencial, mas chega atrasado. Tem um baita potencial, mas toda hora dá uma desculpa, sim ou não? Você fala, a vontade de sentar, a pessoa fala assim, você sabe o potencial que você tem, mas não dá, por quê? Porque a pessoa, ela prefere dar desculpas. Tem um monte de gente assim dentro da igreja também. Eu lembro, eu falando disso agora, eu lembro quando eu era funcionário, coitado de alguns patrão que eu tive quando eu era menino. Achava que eu sabia tudo, era um menino. Os meus patrões falavam assim, você tem um potencial. Quando eu conheci Jesus e comecei a conhecer Jesus de perto, a entender a palavra do Senhor, eu comecei a mudar. E aí quando você começa a mudar, e você começa a ler esses textos, você começa a ler a Bíblia, Deus ele vai te moldando, assim, a imagem e semelhança dele. Aí você não vai vendo porque as portas vão se abrindo para você, é porque Deus está te moldando, e o reflexo disso, as pessoas vão começar a ver, você começa a ser obediente, você começa a chegar no horário, você começa a ser um bom funcionário, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. É só você olhar para essa narrativa aqui, que chama a Bíblia. Quando você está perto da Bíblia, não tem como não se parecer com Jesus, querido. Tem gente que dá trabalho porque não lê Bíblia. Eu já logo olho, se eu vejo a pessoa rebelde, eu falo, eu já vou para longe. Já começa a interceder. Ah, Deus, vai mudando. Do jeito que o Senhor me mudou, muda. Tem crente que eu tive que fazer campanha num monte de um mês direto. Bata no peito e fala assim, eu preciso. Não, diga assim mais forte, eu decido parar de dar desculpa. Quer viver os seus sonhos? Quer viver os projetos que você colocou até bonitinho lá no caderno? Para de dar desculpa. Pastora Laura nem falou quanto tempo eu tenho aqui, irmãos. Eu acho que eu vou mais ou menos até 8 horas. Você achou que ia falar até meia-noite? Não vou não. José, antes de ser governador, antes de sentar lá e mandar e tal, primeiro ele precisou obedecer. O pai já havia criado um destino. Qual era o destino? Diga comigo, Siquém. Diga comigo mais forte, Siquém. Irmãos, eles moravam em Hebrom. De Hebrom a Siquém era 80 quilômetros. Ó a missão, ó a tarefa de José, e ver os seus irmãos, andar 80 quilômetros, quantas horas dá 80 quilômetros? De carro eu acho que dá 1h20, mas andando, a pastora Karen falou, meu Deus do céu, eu também falaria a mesma coisa. Se seu pai, pastor Davi, pedisse para você andar 80 quilômetros, eu falaria igual a pastora Karen, meu Deus do céu.
Eu falei para minha filha que a gente tem esse costume de lá em casa, a gente ler a Bíblia junto e ministrar lá, tal. E aí eu perguntei lá em casa assim: ô Sofia, se seu pai fosse Jacó, você fosse José, ele te mandasse andar 80 quilômetros, o que você faria? Ele te mandasse ver os seus irmãos, o que os seus irmãos estão fazendo? Ah, pai, eu mandava um WhatsApp para eles. Eu falei, mas não tinha um WhatsApp na época, Sofia. Aí eu falei para a pastora Jéssica: e você, o que você faria? Ela falou: eu até ia, mas chegasse lá, eles não tivessem, eu voltava para casa e falava: ó, velho, eles não estão lá não. Porque é isso que vai acontecer. José até vai, e o texto diz que no meio do caminho ele se perdeu. Vamos ler o verso 15, verso 14, desculpa. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. Só que, irmãos, tu acha que todo mundo aqui, quem aqui já andou de carro e precisou do Waze ou do Google Maps? Faz assim, vou fazer uma pergunta para você: já se perdeu? Já se perdeu, pastor Vitor? Ei, pastor Davi, já se perdeu? O que aconteceu? Recalcular, mas muda o destino? Sabe qual é o grande problema da gente não realizar uns sonhos e projetos às vezes? É que a gente erra às vezes, ao invés de recalcular a rota, a gente muda o destino. Acho que eu não estou pregando para crente aqui não essa noite, hein, pastor? Eu até estabeleço, até bonitinho o destino final, X. Só que eu não calculo nem a rota direito. Eu quero abrir um negócio, mas eu não calculo quanto que eu vou gastar, se eu vou precisar de funcionário. Deus está falando com alguém aqui essa noite? Então eu vou para. Deus está falando com alguém? Mês passado o bispo ministrou para as mulheres. Sim ou não? Cadê as mulheres? Eu vou terminar já essa palavra, mas dá uma olhadinha, se tiver um homem do seu lado, fala para ele: fica até o final aí, que Deus vai te pegar essa noite. Eu crio até um destino, coloco lá final. Quantas pessoas não começam na academia em janeiro, irmãos? Aí você olha a foto dos marombeiros aos homens e fala: vou ficar assim, destino final. Você estabeleceu, tá certo? Tá. Você fala: vou ficar fininho. Meu Deus, vou ficar. Eu só vou ficar fininho mesmo, irmãos. Eu cansei desse negócio de querer ser grande, não vou. Tem coisa que Deus olha e ela fala assim: você vai continuar. Você está de brincadeira. Eu falo: Senhor, a minha parte eu estou fazendo. Eu falo assim: Senhor, eu criei um destino, a minha parte eu estou fazendo, mas ajuda aí. O corpo pede para ficar na cama. Meu Deus. Esses dias a minha esposa comprou uma televisão tão grande, tão grande, tão grande. Eu tinha falado que eu não queria mais televisão em casa, mas a minha esposa trouxe uma televisão, irmãos. O que a televisão chama a gente para ficar na frente dela? Com esse tempo aí, chovendo, meio frio, ela ainda fala: quer uma pipoquinha? Eu falo: Senhor, em nome de Jesus, está amarrados essa... Você está olhando para mim, dando risada de mim, mas está rindo de você mesmo. Falo: não. Esses dias ela viu, cheguei 1h, 1h30 da manhã. Acorda, nós não treinamos hoje. Tá doido? 1h, 1h30 da manhã. Eu falei: vamos treinar, a academia está aberta agora 24 horas. Já é pra gente não dar mais desculpa. 24 horas a academia aberta, irmão. Aí fica lá o fulano na frente da televisão, comendo pipoca com leite moça, Coca-Cola. Deus vai olhando aquilo e vai falando: eu acho que Deus fala assim: meu Deus. Porque se a
gente for fazer só o que a gente gosta, aí você fala assim, não, mas eu vou orar uma semana, não vai perder os quilos, eu não posso perder, eu não vou ganhar. Eu crio um destino, só que calcular a rota é eu que tenho que fazer. Deus já mostrou para você o final. Quando Deus fala para os discípulos assim, vocês vão atravessar para o outro lado, Jesus não fala para eles que no meio do percurso ia ter uma tempestade, irmãos. A ordem foi dada, atravessem para o outro lado. Aí vem a tempestade, a gente tem o costume de falar, sabe o quê? Acho que não foi Deus que colocou esse negócio na minha mão, não. Isso aqui eu acho que não é de Deus, não. É assim ou não é? Toda vez que você começa um projeto, que vem uma turbulência, vem um negocinho para te afrontar, você fala, eu vou desistir, eu vou parar. Por quê? Porque não foi Deus não que colocou isso daqui, é Deus sim. O problema foi colocado lá exatamente para você resolver. Quer governar? Resolva o problema. Olha para esse irmão do seu lado aí. Fala para ele, quer governar? Resolva o problema. Não, pastor, mas o mais fácil é desistir. O mais fácil vai ser sempre desistir. José chegou lá em Siquém, os irmãos não estão. Aí vai aparecer um homem e vai dizer, eu ouvi dizer que eles estão indo para Dotã, que eles foram para Dotã. A Bíblia diz que José voltou para casa e falou, pai, eles não estão lá não. Foi isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Fala comigo, não. A Bíblia diz que ele foi até Dotã. De Siquém até Dotã são mais de 19 quilômetros. Ele já tinha andado 80, agora mais 19, irmãos. Porque quem quer governar, resolve problema. Quem quer governar, querido, resolve problema. Eu vou de novo. Quem quer governar, resolve problema. Problema não foi feito para se jogar fora. Problema não foi feito para me fugir. Problema foi feito para me resolver. Lembra na época da escola que a professora dava um problema de matemática e você fugia? Tinha que resolver. E hoje o que a gente mais faz é fugir. O bispo coloca um problema aqui, ao invés de resolver, eu venho com uma desculpa. Imagina, irmãos, se José tivesse voltado para casa e falado, pai, os irmãos não estão lá, a história dele não teria levado 1/3 do livro de Gênesis, irmãos. Sabe por que a história dele foi escrita do capítulo 37 ao capítulo 50? Porque ele decidiu escrever a história. Bata no ombro de alguém e fala assim, decida escrever a sua história. Para de dar desculpa, para de voltar para casa e ficar, para de graça. Tudo é uma desculpa. Ô pastor, eu não sei a senhora, mas eu tenho pouca paciência para quem dá desculpa. Chegou atrasado por quê? Aí vem com um monte de desculpa. Tudo que coloca na mão da pessoa, ela dá desculpa. Deixa eu dizer para você, homens, cadê os homens casados aqui? Ixi, vocês estão cansados, hein? Domingo, bateu aquela macarronada. Hoje eu comi macarrão. Acho que foi isso, né? Cadê os homens aqui de novo? Vai. O sacerdote. Resolva o problema. Sua mulher está cansada de desculpa. Pastor, eu vim num culto hoje precisando de uma chave. E o Senhor fala isso? A chave, ela é consequência do seu trabalho. Consequência do seu. Se eu trabalhar certo, eu vou ter um monte de chave. Agora eu volto para casa dando desculpa. A esposa chega e fica assim, ó, de novo. Ah, mas é porque a gente não está dando certo. Ah, é porque... Ô, irmão, chega de desculpa, pelo amor de Deus. Resolve esse problema.
José, ele podia ter voltado para casa e falar assim: eu vou andar mais 19 quilômetros nada. Ainda quando ele chega lá ainda, irmãos, os irmãos vão gritar: lá vem o sonhador. A história de José, ela não se inicia com um monte de chave, um monte de flores. Ela se inicia com processos. Porque o processo, ele nos amadurece. Diga comigo: o processo. Bata no peito e fala assim: me amadurece. Tem tanta coisa que você falou lá atrás assim: eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou morrer. Ó você aqui. Lembra lá atrás, você falou: vou morrer. Deus falou: vai não. Eu sei da sua estrutura, eu sei do seu tamanho, eu sei até onde você aguenta. Bata no peito e fala assim: Deus me conhece. Ele te conhece. Ele sabe até onde você é capaz de suportar, José. Ei, José, eu estou diante de pessoas aqui em nome de Jesus que vai voltar para casa, mas vai voltar diferente. Isso aqui não é um bordão de pregador, não é não. Você vai voltar diferente, porque as direções que Deus está te dando é para realizações de sonhos, de projetos. Para de jogar a responsabilidade em Deus. A responsabilidade é sua. Bata no peito e assume e fala: a responsabilidade desse sonho é minha. A pastora começou a falar que o pastor Augusto hoje ministrou, falou que pessoas vão trocar de carro. A decisão é minha. Deus já deu a história já, irmão. Deus já escreveu. A decisão é minha, se eu vou viver ou não. Eu posso contar a história de José, eu posso contar a história de Maria, eu posso contar a história de um monte de gente, mas não, eu decido contar a minha história. E vocês estão diante de um pastor que decidiu. Eu decidi escrever a minha história. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que todas as vezes que eu acordo, vem um inimigo e fala: você não vai conseguir, você não é nada, você não consegue falar. Mas eu ouço a voz de Deus falando assim: você é príncipe, você é filho, você é escolhido. Qual voz você está escutando, querido? Levanta hoje e fala: eu vou viver os meus sonhos, eu vou viver os projetos que Deus escreveu para mim, sim. Falaram para mim assim, ó: você não vai ser nada, você vai ser mais um aí. Só a palavra do mundo. Ó as vozes: você não vai ser ninguém, vai ser mais um drogado, mais um. A voz do mundo. Você não vai realizar sonho nenhum. Mas eu lembro que quando eu era criança ainda, eu lembro que minha mãe falava assim dentro de casa: Deus falou que dentro da minha casa tem pastores, tem cantores, tem ministradores. E eu lembro que desde criança, irmãos, pastor Vitor não vai me deixar mentir, que ele era meu discípulo. Desde criança eu brinco de ser pastor, sim ou não, pastor Vitor? Eu sempre soube que eu seria pastor. Aí minha mãe falou ainda: Deus falou que dentro de casa tem pastor, cantor e missionário. Eu só não sabia que tudo ia estar comigo. Ela mesmo disse: tudo está em um só. Mas foi a voz de Deus que eu dei ouvido. Foi a voz de Deus que eu falei assim: Senhor, é eu? O Senhor me escolheu? Então eis-me aqui. Falar para você que é fácil não é. Só que eu já criei um destino. Qual é o destino? O destino é o céu. Vou de novo: eu já criei um destino, o destino é o céu. Quer dizer, por mais que eu caia, por mais que eu falhe, eu não posso mudar o destino. Eu recalculo, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Coloque um destino. Se o destino é o céu, nada vai poder parar os seus sonhos, nada vai poder te parar, querido. Voz nenhuma contrária vai poder te parar. Por quê? Porque a voz que eu dou ouvido é a voz do Senhor. Eu escolhi escutar, ouvir a voz de Deus. José governou. Você conhece essa história? José governou. Mas
mas os processos que ele teve que passar nos ensina muitas lições. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pastor, mas eu falhei, eu caí, levante. Pastor, eu parei, eu fechei, levante. Eu estou diante de alguém aqui que fechou, que parou. Por algum momento você parou o seu ministério, você parou a sua empresa, você parou essa faculdade. Mas deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Recalcule e volte a sonhar, volte a ficar de pé. Pastor, mas eu não tenho mais idade. Ei, querido, quem disse para você que Deus é limitado à sua idade? Deus é Deus do impossível. Eu lembro que Sara e Abraão eram velhos, mas eles tinham uma promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui essa noite? Tem gente que está falando dentro de si, ele não sabe a minha idade, ele não sabe, não dá mais. Tem gente que ri às vezes da promessa, não ri de Deus, ri da promessa, porque se acha incapaz. Quando Deus te escolheu, querido, vou de novo. Quando Deus te escolheu, Ele escolheu a dedo. Ele falou, é você mesmo. Deixa eu falar para você, os cientistas descobriram agora que na verdade os espermatozoides que como é que fala? No óvulo da mulher? Fecunda, obrigado. Não são os mais rápidos. Porque eu perguntava mesmo na escola isso aí, eu ficava... que eu olhava para alguns amigos meio lerdo, meio lento, e falava, você era o mais rápido? Você está rindo porque você teve essa experiência também na escola, quando a professora falava, né? Eu olhava para alguns alunos assim, eu falava assim, não é possível. Se esse daqui foi o mais rápido, imagina o mais devagar. Os cientistas descobriram que na verdade é o óvulo da mulher que escolhe. Uma coisa que está escrito lá em Jeremias, que Deus escolheu desde o ventre da... Sabe o que significa? Você não é obra do acaso não, querido. Você é escolhido do Senhor. Bata no ombro de alguém e fala assim, você é escolhido, Ele te escolheu. E Ele te capacitou com dons, Ele te capacitou com sonhos. Você é escolhida do Senhor, você é escolhido do Senhor. Você não é obra do acaso e muito menos, foi uma bagunça, foi não. Você é escolhida. Esses sonhos aí que você tem, fica tranquilo. Só faça a sua parte. Deus é poderoso e fiel para cumprir todas as promessas. Tem gente que vai voltar para os seus ministérios, tem gente que vai voltar a andar. Eu estou profetizando isso, tem gente que vai voltar a andar. Você estava parado até hoje, mas hoje Deus te pega pela mão e te chama e fala, volta a andar. Desistir não é uma opção. Você que recebeu esta palavra, fica sobre os seus pés em nome de Jesus.